Oi, gente, boa noite. Recebam a paz do Senhor sobre a sua vida. Como foi a sua terça-feira? Eu espero que tenha sido boa, perfeita e agradável como a vontade de Deus. E hoje quero encerrar aqui com vocês o tema da série Oração. O tema oração, e eu quero encerrar da melhor maneira possível. Eu acho que não teria uma oração, um exemplo melhor para a gente finalizar esse estudo, essa série sobre vídeos falando do poder da oração, do quanto é importante orarmos. E a oração de hoje foi feita nada mais, nada menos por Ele, nosso Mestre Jesus. E a história vai estar no livro de Lucas. Você que pode acompanhar, abra sua Bíblia e leia junto comigo. Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, Jesus no Getsêmani. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Jesus disse para os discípulos: Orai, para que não caiais em tentação. Então Jesus já ensina eles mais uma vez sobre oração. Vai dizer: olha, vocês devem orar para não cair no pecado, para não cair na tentação, para não se distrair, para não dormir. Orai para não cair em uma tentação. Continuando. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus, de joelhos, orava diante do Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que oração, hein, gente? Que oração! A oração que Jesus Cristo fez no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, quando ele vai saber que a sua hora está chegando, que o momento dele ser açoitado, dele sofrer, dele carregar a cruz, dele ser pregado na cruz, está chegando. Uma coisa é nós sabemos que a qualquer momento a morte pode chegar para a nossa vida. Outra coisa é você saber que o dia chegou, que é hoje. Porque Jesus sabia, quando amanheceu aquele dia, eu imagino Jesus, talvez ele tenha imaginado: é hoje que eu vou passar por tudo isso. E na madrugada, quando ele subiu ao monte para orar, ele já deixa lá o ensino: orai para que vocês não caiam na tentação. E Jesus sobe e vai um pouco mais adiante, deixa os discípulos orando em vigilância, e Jesus vai para o seu secreto, vai orar, vai falar com o Pai. Jesus vai nos deixar o exemplo que ele mesmo se colocou de joelhos para falar com Deus. E aí muitas das vezes eu e você queremos orar deitado, sentado, em pé, de qualquer forma, no nosso ambiente de secreto, eu digo, porque no momento de um culto, numa igreja, numa visita, você vai orar em pé, realmente, você vai orar até mesmo sentado, mas quando você está no seu quarto fechado, você e Deus, é o seu momento particular com Deus, como também no monte. E o lugar particular de Jesus Cristo com Deus, com o Pai, era no monte. E quando ele chegou lá, ele estava de joelhos dobrados. Ele dobrou os joelhos mais uma vez, ensinando para nós que devemos dobrar os joelhos como uma forma de humilhação diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Pai, diante do Deus único. Todo joelho se dobrará e todo joelho deve se dobrar e se humilhar diante da presença de Deus, que é tão grande, tão magnífico,
poderoso. Gente, não tem palavras para expressar o tamanho desse Deus com quem nós falamos no momento de oração. Eu não digo você que talvez tenha alguma comodidade, alguma doença, alguma enfermidade, né? E não pode dobrar o seu joelho, não. Você não, Deus está vendo. Mas você que tem saúde, pode dobrar o joelho. E às vezes deita sem orar e ora ali no seu travesseirinho deitado. Não é que Deus não está te ouvindo, Deus está. Mas o Pai, Ele quer essa humilhação. Porque se Jesus dobrou os joelhos para orar, porque eu e você podemos orar deitados, não é? Eu costumo dizer que diante de um juiz aqui da terra, ser humano, a gente não vai com qualquer roupa, a gente não se apresenta de short, de boné, não. A gente tem uma postura, tem todo um preparo para chegar diante dessa pessoa. Imagina diante de Deus. Não é de qualquer forma que devemos chegar. Jesus deixou o exemplo quando Ele dobrou os joelhos, então é importante você dobrar os joelhos e falar com o Senhor. E Jesus, ele estava tão angustiado, porque ele era Deus, 100% Deus, mas era 100% homem, a sua natureza humana também falava ali. Que a sua angústia era tão grande, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Pai, me livra do que eu vou ter que enfrentar daqui para frente. Mas aí Jesus vai terminar dizendo: mas faça a sua vontade. Jesus, ele não vai dizer: Pai, faz, me livra. Não, ele diz: Pai, faz a sua vontade. Se for possível me livrar disso, me livra. Mas se o Senhor não quiser, faz a tua vontade, que a sua vontade prevaleça. Olha outro ensino de Jesus. Nos ensinar a pedir a Deus, mas a aceitar a vontade do Pai. Temos que pedir, mas temos que aceitar também o não de Deus. Nesse dia, Jesus ouviu o não de Deus. Porque Deus não o livrou de passar pelo Calvário, por todo o martírio que Jesus passou, pelo Gólgota, não. Deus não o livrou. Porque ama você, porque ama a mim. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele ficou com tanta agonia, estando em agonia, orava ainda mais intensamente. Quanto mais ele se agoniava, ele mais orava com mais fé, com mais intensidade, mas ele se derramava diante do Pai. E o seu clamor foi tão grande que as gotas do seu suor se tornou como gotas de sangue caindo na terra. Ali, Jesus começa a derramar as primeiras gotas de sangue do seu corpo por mim e por você. Ele começa o seu sofrimento por nós. O seu suor virou gotas de sangue. Uma vez eu assisti um estudo, um documentário que dizia que para Jesus ter chegado a esse nível, a agonia, a aflição era muito grande. Que pela ciência, sim, é comprovado, as gotas de suor de uma pessoa pode se tornar em sangue. Você pode suar sangue, mas para isso tem que estar uma angústia tão grande, um desespero tão grande para que isso ocorra. Então imagina, nenhum ser humano que eu conheço na terra já suou gotas de sangue. Mas Jesus já, então olha o tamanho do desespero que ele estava ali como ser humano naquela hora. Foi um grande desespero. E ele suou gotas de sangue. Começava ali a pagar o preço para salvar a minha alma e a sua alma. E ele orou. No momento de maior dor, de maior desespero, de maior aflição, Jesus não foi chorar para os seus discípulos. Jesus não foi para o colinho da mãe dele. Não. Jesus foi chorar para o Pai dele. Para o único que poderia dar forças para ele. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele chorava, quando ele suava gotas de sangue, Deus enviou um anjo que o confortava, que confortava o coração dele, dando a ele força para enfrentar o que ele havia de enfrentar pela frente. Quando você ora, quanto mais agonia, mais intenso você busca, mais intenso você ora, não desiste, não para. Deus dá ordem aos anjos para vir lhe consolar. Dá ordem ao próprio Espírito Santo para vir até as nossas vidas. Porque quando Jesus vai para o Pai, ele diz: não vos deixarei órfãos, mas deixarei um amigo, deixarei o Espírito Santo. Então Deus, ele envia o próprio Espírito Santo para confortar,
para consolar a nossa alma, o nosso coração. Quando nós oramos, o mundo espiritual está uma guerra tão grande que se eu e você pudesse ver com os nossos olhos físicos, querido, você não tem noção. Eu falando aqui, mas eu sei que eu ainda não tenho dimensão do que é o mundo espiritual quando eu estou de joelhos, orando intensamente como Jesus fez. Então ele orou aqui nos dando um exemplo. Você deve orar. Jesus orou. Por que nós não devemos? Jesus dobrou os joelhos. Por que nós não precisamos? Não há relacionamento com Deus, não há intimidade com Deus, não há amizade com Deus sem uma vida de oração. Não tem como você dizer eu conheço o Deus que eu sirvo se você não fala com Ele. Não tem como eu dizer que eu tenho uma melhor amiga se eu não converso com ela. Para mim ter uma melhor amiga, eu vou falar com ela todos os dias. Não é assim? A gente fala. Todos os dias a gente fala. Com Jesus, que é o soberano amigo, não podemos deixar de falar com Ele nem um minuto. Então Jesus, quando Ele termina essa oração, Ele volta e Ele encontra os discípulos como? Dormindo. Mas o versículo aqui vai dizer que eles estavam dormindo de tristeza. 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou eles dormindo de tristeza. Jesus estava triste? Estava agoniado, angustiado, a ponto de suar gotas de sangue, como nós já falamos. Mas os discípulos, eles não conseguiram nem orar. Era espiritualmente, a tristeza tomou de conta deles, da alma, do ser, de uma forma tão grande que eles não conseguiram orar com Jesus, que eles não conseguiram vigiar para Jesus. E Jesus vai dizer para eles dormiram de tristeza, desanimaram na oração. Jesus fala, por que estão dormindo? Por quê? Porque você desanimou de orar, porque você parou de orar, porque está dormindo espiritualmente. Jesus está dizendo, diante da tristeza, acorda. Jesus ficou triste, mas ele não desfaleceu. Ele orou mais intensamente ainda na tristeza, na agonia, na angústia. Ele diz, por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai. Jesus, ele diz hoje, para mim e para você, levantai, querida, levantai, querido, e orai. Levantai-vos e orai para que não caiais em tentação. Se levante hoje. Se levante espiritualmente hoje e ore. Ore com intensidade. Ore com devoção. Ore com a alma. Ore com a tua alma. Fale com Jesus. Fale com o Pai. Fale com Deus. Que Ele vai mandar o Espírito Santo confortar a tua alma, abraçar o teu coração. Ore cada vez mais, tenha mais intimidade, tenha mais amizade com Ele para que você possa dizer com propriedade, Deus é o meu melhor amigo e eu conto tudo para o meu melhor amigo. Tudo o que acontece eu conto para Ele. Seja assim. Quer alguém para desabafar? Fala com Ele, porque Ele está pronto a te ouvir. Levante-se. A palavra de Deus para você nesta noite é levante-se, meu querido. Levante-se, minha filha. Levante-se, meu filho. É hora de orar. É hora de levantar. É hora de orar. Não desfaleça a tua fé. Não entristeça a tua alma, o teu coração. Não entristeça, não se entregue a isso. Mas se você estiver triste, aproveita para orar mais. E se você estiver feliz, aproveita para orar, agradecendo ao Senhor pela sua felicidade também. Amém? Aqui nós terminamos essa série com o tema oração. Vamos fazer outras séries com outros temas que estou orando. Deus vai nos direcionar e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na tua vida através desses vídeos aqui sobre oração. Se você praticar e pegar esses exemplos, o maior exemplo de todos, o exemplo de Jesus, que até Ele orou, você vai ter grandes vitórias para contar e vai colocar aqui nos comentários desse vídeo que Deus abençoou você, despertou você para orar e a sua bênção foi recebida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite diante da presença do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Tchau, gente, até amanhã, em nome de Jesus.